2026 e a Blaze Machine mudou o jogo de uma forma inimaginável. A V6 veio aí para trazer uma nova forma de você operar. Antes você usava a V5, quando você utilizava a V5, você tinha ali uma ferramenta para você criar robôs e operar robôs, tá? Você tinha muita limitação, você não poderia desligar, por exemplo, o seu dispositivo, fechar a guia do Chrome sem que o seu robô parasse. Agora não é mais só uma ferramenta, agora é um ecossistema. Imagina um sistema da Binance, por exemplo, onde existem várias criptomoedas operando ali, rodando em tempo real, te mostrando gráficos, te mostrando informações, preços, valores, e você poder operar essas criptomoedas com seus stops normalmente, como era a Binance, mas agora com bots do Double e Crash. A BM trouxe essa inovação para o mercado. Tá? Agora, como que funciona? Qualquer robô que você cria, ele opera em nuvem 24 horas por dia. Seja Double, seja Crash, tudo é nuvem dentro da BM agora. Exceto algumas ferramentas que Minds Machine, algumas coisas assim que você vai ver no decorrer do vídeo, tá? O que é a BM V6? A BM V6 é uma evolução. Não é só uma atualização que veio. É realmente uma evolução de mercado. Então você precisa se atentar às novas tecnologias, às novas formas de você ganhar dinheiro, de você operar, e isso com certeza faz parte do crescimento da Blaze Machine. Desde lá da BM V1, tá? Da primeira versão da Blaze Machine, todas as vezes foram feitas grandes atualizações que sempre mudaram o jogo naquela época específica. E hoje, na era da tecnologia, na era da IA, na era das operações automáticas e tudo é instantâneo, a BM trouxe a V6. E eu espero que você assista esse vídeo até o final, acompanhe, compartilhe, deixe o seu like, porque você vai gostar muito do que a BM trouxe. A comunidade agora é dentro do próprio site, é dentro da própria plataforma do ecossistema. Então você pode ali criar posts, gerar discussões, postar fotos do gráfico do seu bot. Você pode marcar seus bots, marcar outros criadores, e isso realmente muda o jogo quando o assunto é operações e iGame, né? Cassinos e Double e Crash. Então vamos para o vídeo para você se inteirar de tudo o que está acontecendo nessa mega atualização da BM. Eu sou o Adam, embaixador da Blaze Machine, e vim trazer essa novidade para você. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai entrar de cabeça no ecossistema da BM. A partir do momento que você faz o login com a sua conta da V5, tá? Então todo o ecossistema da Blaze Machine, da V6, é utilizado o mesmo login que você já tinha na V5. Dessa forma você consegue reutilizar as suas informações, seu nome de usuário, tudo certinho. E depois eu vou te mostrar aqui como que você faz para você editar o seu perfil. Tem várias coisas muito interessantes aqui nesse ecossistema. A partir do momento que você entra, o seu ecossistema já está funcionando. Você já consegue ver os bots mais pesquisados aqui na área lateral. Você tem o seu feed, que é muito importante, que agora é a comunidade da BM, é o feed, tá? Essa é a rede social da Blaze Machine. Então aqui você já tem o feed, onde você pode compartilhar informações, você pode iniciar discussões sobre bots, você pode marcar outros usuários, você pode marcar bots, e você pode criar ou acompanhar hashtags, tudo por aqui de forma simples e prática. Uma coisa muito importante é o seguinte: somente membros da Blaze Machine conseguem interagir com o feed, tá? Então se você não tem um plano, se você não é membro da BM, você não vai conseguir acompanhar e os perfis vão ser privados. Então vamos aqui destrinchar como que funciona essa parte da rede social, da comunidade. Eu vou te mostrar na prática como que é. Então aqui nós temos o feed, como eu te falei, que é onde a gente consegue ter as informações, as discussões. Você consegue postar fotos aqui, além de toda a parte de hashtags, marcações. Você tem a parte de visualização desses posts que você faz. Você pode curtir, comentar, repostar, tá? Você pode repostar também como uma publicação. Você pode compartilhar externamente para o X, para o Telegram, WhatsApp, copiar o link dessa postagem. E você tem também aqui algumas opções a mais,
onde você pode adicionar essa postagem aos favoritos para você ter acesso rápido. Você pode editar se for você o criador dessa postagem, como é esse caso, e você pode apagar. Nas postagens de outros usuários, você tem algumas outras opções. Você pode, além de adicionar aos favoritos, você pode marcar como não interessado nessa publicação. Você pode denunciar publicações que não estejam de acordo com as diretrizes ou que te incomode de alguma forma, e você pode também bloquear esse usuário. Fazendo isso, você tem ali um controle muito maior sobre o seu feed. E aqui você tem logo abaixo o seu perfil. Clicando aqui, você vai ter aqui a sua conta. Tem alguns perfis que são contas verificadas, como no caso da minha, e isso que diferencia os criadores verificados de criadores comuns. E aqui você tem toda a parte de edição de perfil, onde você pode editar a sua foto, colocar o seu nome aqui, tá? Aqui também você tem as citações que foram feitas para você, tá? As marcações que os outros usuários te marcaram e o seu portfólio. Lembrando que se você não segue outra pessoa, você não consegue ter acesso a essas informações, tá? Então aqui você tem um resumo rápido dos seus bots que você criou no caso do seu perfil, e logo vou te mostrar como que você vê isso indo no perfil de outros usuários. Aqui você tem a parte de favoritos e curtidas, que são as mensagens que foram favoritadas. Eu gostei muito dessa publicação e eu quero acompanhar ela. Eu vou lá e favorito ela de forma rápida, e eu tenho aqui no menu um acesso prático. E aqui as curtidas, que são as publicações que você curtiu. Aqui você tem as solicitações, que são as pessoas que querem te seguir, tá? E você pode aprovar ou recusar. E como que funciona? A partir do momento que você não segue essa pessoa ou a outra pessoa não te segue, o perfil dela é totalmente privado. Como você está vendo aqui, ó, você não tem acesso a nada, nem as citações, nem a portfólio, é totalmente privado. A partir do momento que você segue essa pessoa, você já consegue ver ali as informações, o portfólio dela. Aqui, por exemplo, eu vou acessar o perfil do Alan. Então aqui nós temos todo o conteúdo que ele postou, todo o conteúdo, todas as postagens dele, todas as respostas que ele deu em posts, tem as citações, tudo que ele foi marcado, e você tem o portfólio, que são os robôs que ele criou, tá? Então aqui você tem todos os robôs, e você tem aqui na área lateral direita do seu feed a parte de tópicos em alta, que são as hashtags. Como que funciona? Você pode criar uma hashtag e colocar nas suas publicações, ou você pode também usar uma hashtag em alta. Por exemplo, seja BM. Quando você clicar aqui nessa hashtag, você vai ver todas as publicações que foram utilizadas essa hashtag. E a sua, se você utilizar, vai aparecer aqui também. E tem várias outras hashtags que estão sendo usadas, tá? E todas elas você tem todas as publicações, todo o tópico, a discussão aqui com essas hashtags. Então você tem tudo isso e mais algumas coisas. Olha só, os bots mais pesquisados, você tem aqui um acesso rápido e fácil também. As últimas notícias que vão ser publicadas pela Blaze Machine e os criadores sugeridos, tá? Que são sugestões de criadores que talvez possa interessar para você, que tenha publicações interessantes e que talvez você goste muito de seguir. Então essa aqui é a parte da rede social, é a parte da comunidade da BM, e você com certeza vai utilizar muito isso daqui. Tem também a parte de notificações e barra de pesquisa aqui em cima, olha só. Aqui você pode pesquisar tanto por usuários, por nomes de robôs, hashtags ou funcionalidades da plataforma. Tudo nessa barra de pesquisa aqui em cima. Por exemplo, você pode pesquisar aqui o nome do usuário. O Alan, ó, por exemplo, já apareceu aqui para mim. Você pode pesquisar, por exemplo, por bots. Eu vou pesquisar esse Crash aqui, ó, que está aparecendo, ó. Crash 1P. Ó, já apareceu ele aqui para mim, tá? Então eu poderia clicar aqui facilmente. E eu tenho tudo aqui, ó, também um filtro, tá? Que você pode pesquisar também. E a parte de notificações, que é muito interessante. Toda vez que você marca alguém, que alguém marca você numa publicação, ou responde em uma publicação sua, ou marca um bot que você criou, aparece uma notificação aqui para você. O Heraldo comentou na sua publicação, curtiu a publicação. E tem toda a parte de notificações que não vai deixar você perder, tá, de vista nada que acontece aqui no ecossistema. Aqui você tem um menu prático, tá, do histórico de consumo, o hub de recompensas, a loja, videoaulas,
e aqui o menu para você deslogar da plataforma. E aqui você tem um botão de criar, que vai te levar lá pro construtor de robôs. Então eu espero que você tenha entendido essa parte e nós vamos agora para outra parte do ecossistema, que é a parte das operações ativas. Aqui nessa parte de operações ativas é basicamente um lugar onde você consegue encontrar os melhores bots para você utilizar. Então aqui, por exemplo, esse Gale Runner, ele está com R$70 de lucro, valor de lucro de 900% mais ou menos em 24 horas, lembrando que todo o gráfico, todas as informações que aparecem nos bots agora, eles são contados a partir da meia-noite e rodam 24 horas. Quando a gente chegar na parte de criação de bots, eu vou te informar melhor como que isso funciona. Aqui nessa parte você tem um relatório de risco, tá, dos bots. Aqui você tem o valor em 24 horas, o valor máximo e o mínimo, né, em 24 horas, a assertividade, o ROI. Lembrando que todos esses bots que aparecem aqui, por exemplo, com esses gráficos, eles rodam com um valor mínimo, tá? Mas já eu vou te falar melhor sobre isso também. E aqui são as operações que estão ativas nesses bots. Então aqui você tem, por exemplo, todas essas operações que estão sendo feitas e você tem, além do gráfico, você tem o histórico. Esse histórico ele atualiza sempre que tem uma alteração no lucro. Então se você abrir aqui o histórico e ver que não mudou nada, é porque o bot às vezes não fez operação ou não teve alteração no lucro, tá? Então toda vez que altera o lucro, ele vai alterar aqui, vai atualizar esses resultados de histórico aqui. Uma outra coisa muito legal que a BM trouxe foi a parte de colocar esse histórico em full screen, tá? Uma otimização para telas grandes. Então você pode utilizar aqui em full screen e apertando ESC você volta para sua tela normal. Então aqui você tem essa parte do relatório das operações ativas. Você pode pesquisar aqui o bot também, tá? Tá aparecendo esse Gale Runner aqui. E se eu clicar aqui em SQL Storm, vai aparecer aqui o relatório dele, normal. Você tem todas as informações aqui para você da parte de operações ativas. Ainda nessa parte de operações ativas, você tem aqui os filtros. Por jogo, você pode escolher, por exemplo, só bots para o Double, ou você pode escolher só bots para o Crash. Você pode escolher bots com lucro positivo, lucro negativo, ter um filtro de ROI. Então você tem aqui várias informações, tem aqui um menuzinho para você reiniciar, para você mudar a disposição, os filtros e a porcentagem. Então o ecossistema da BM tá sensacional, tá muito, muito legal. Essa é a parte de operações ativas. Agora a gente vai para uma parte importante, que é o mercado de bots. Aqui no mercado de bots, você tem um ecossistema como se fosse a Binance. Imagine isso daqui como se fosse a Binance. Só que em vez de criptomoedas, você tem bots rodando aqui 24 horas por dia. Uma coisa muito interessante aqui agora, diferente da V5, quando você criava um bot na V5, você só conseguiria ali verificar como que ele estava, o lucro dele ou não, quando você abrisse esse bot. Então agora na BMV6 isso mudou. A partir do momento que você cria um bot, ele já começa a simulação em nuvem. E isso vai acontecer 24 horas por dia, 7 dias por semana. Independente do valor que você configurar do seu bot, que você criar ele vai estar rodando em nuvem, simulando ali em nuvem, com valor mínimo para criar um ambiente justo dentro do mercado de robôs. Vamos aprofundar nessa parte. Aqui você tem o mercado de robôs, tem 73 estratégias ativas nesse momento e você já tem algumas opções muito legais. Você tem de forma destacada para você logo de cara os robôs em tendência, tá? Os robôs com as maiores altas, os robôs com as maiores baixas também, os adicionados recentemente. E tudo isso você consegue ver aqui de forma fácil. Você tem os filtros aqui também de jogo. Eu quero ver somente os bots do Double ou do Crash, só os robôs que estão com lucro positivo, que tem um ROI até de 50% até 70%, por exemplo, e variações, tá? Aqui você pode escolher aqui e brincar. Então basicamente o mercado de robôs é como se fosse a Binance. Você não tem criptomoedas, mas tem bots. Então todo bot que você cria, que outros usuários criam, viram ativos da V6 e começam a rodar em nuvem a partir do momento da criação deles. E se você se interessou por um bot ou quer saber mais sobre ele, você tem aqui essa parte do menu, onde você pode ver detalhes, por exemplo, desse aqui. Você vai ver os detalhes, o relatório de risco desse bot. Aqui você tem o gráfico, você já pode ver aqui que ele está rodando
no preço mínimo, tá? O preço de aposta mínimo. Além do gráfico, você tem como as pessoas estão se sentindo, tá? Você pode vir aqui e votar nesse bot. Você tem o desempenho dele hoje. Você tem o histórico dele também, o operacional, tá? Que você pode olhar aqui os resultados, como que ele operou, com quais cores ele entrou. Você tem o histórico de lucros também das operações. Você tem as informações do mercado. O que são as informações do mercado? É importante que você entenda. É aqui que você realmente vê o relatório de risco. Aqui você tem a média, você tem a máxima, tá? Quanto que esse robô faturou, tá? Até qual valor esse robô chegou. O mínimo, qual foi o prejuízo máximo que esse robô teve. O total apostado, o máximo de Gale, o ROI, o Win e Loss. Então você tem tudo aqui nessa parte de informações de mercado. E você tem aqui do lado também as tendências. A partir do momento que você clica em qualquer outro bot aqui, você já tem o relatório de risco. E você tem também, depois que você escolheu o seu bot, eu falei, ó, eu quero operar esse bot aqui. Esse bot eu vi o relatório de risco, tá legal, tá bacana. Você pode vir aqui, clicar em abrir operações e depois criar a sua operação com o seu valor de entrada, com os seus stops. Então esse aqui é o mercado de robôs, é uma inovação que a Blaze Machine trouxe. Aqui você tem também o botão de operar, tá? Eu tinha esquecido, aqui você tem o botão de operar que te leva diretamente para a operação desse robô. Vamos aqui continuar, para não ficar muito extenso esse vídeo. Nós temos aqui os meus bots, tá? Que são os bots que você criou, e aqui você tem todos os bots que você criou para você ver o relatório, tá? Você volta lá para aquela parte, você tem aqui a parte de copiar ou operar esse bot, beleza? Clicando no nome dele você também vem para cá. Então aqui é onde você tem acesso fácil, como se fosse a sua biblioteca. Lembrando que no seu plano você tem um limite de 10 bots para você poder criar, e você pode aumentar esse limite através aqui desse botãozinho de aumentar limite. Por exemplo, esse bot, o Sickle Storm, tá? Ele é público, eu tenho uma pessoa utilizando ele nesse momento, e aqui eu tenho o botão de editar as informações básicas, clonar ou criar uma nova versão, tá? Uma descendência desse bot, ou excluir. Lembrando que você só pode excluir um robô se não tiver nenhuma operação ativa nele. Então isso é muito interessante, muito importante. Eu espero que você entenda tudo que eu estou falando aqui. Aqui é a parte da bateria, tá? A bateria agora ela é mostrada em porcentagem. A partir do momento que você passa o mouse em cima, ela te mostra os dias restantes que você tem e quando termina o seu plano, tá? Então é interessante você se atentar a isso daqui também. Outra coisa, vamos lá. Vamos para o construtor de robôs. Agora que você entendeu como que funciona a comunidade, como que funciona o mercado de robôs, como que você consegue interagir com outros bots, então agora chegou a parte de se aprofundar na parte de bots, na parte de criação de robôs, para você entender como que funciona, e eu vou te falar tudo o que você precisa saber, beleza? Vamos aqui, eu estou aqui na parte dos meus bots, tá? Na minha biblioteca, e eu vou fazer o que? Eu vou clicar nesse botão de novo robô. Cliquei nele, eu vou para o construtor. Agora o construtor é essa tela linda e maravilhosa que a V6 trouxe. Aqui não existe mais Double Machine, não existe mais Crash Machine. Foi tudo englobado em um único construtor. E isso facilita muito na hora da sua criação. Por que foi englobado? Porque agora todos os robôs Double e Crash funcionam em nuvem, tá? Diferentemente do Minds Machine, das outras ferramentas que não operam em nuvem. O construtor de robôs veio para facilitar a sua vida. Como que era na V5 antes? Antes você criava um bot, tá? E você teria ali que contratar um plano de nuvem separado. Agora não. Agora todos os bots Double e Crash são rodados automaticamente na nuvem da Blaze Machine. Então vamos aqui para o construtor. Você tem duas opções, Double e Crash. Clicando no Crash, ele vem para o construtor do Crash, você tem os resultados, você tem agora os horários dos resultados, você tem aqui a sua comanda de operações, você tem a faixa de horário desses resultados, tá? O período do simulador, se você aumentar aqui, ó, ele também aumenta aqui para você. Você tem a parte de faixa de horário, tá? Eu vou explicar o que é a faixa de horário.
e atualizar o histórico. Quando você clica em atualizar, ele busca os resultados recentes, seja do Double, seja do Crash. Aqui você tem a parte da sua biblioteca, aqui são os bots que você criou. Você pode colocar aqui os filtros, né, com Martingale, se é monetizado ou não. Vamos aqui para a parte de comanda. Então aqui você tem na comanda o seu preço de aposta, tá? O preço da sua bet. Você tem o seu stop loss, que é o valor da sua banca que o robô pode utilizar, tá? Como perca. O stop gain é o objetivo que você quer alcançar com esse bot, tá? Você tem também as estratégias, que já eu vou me aprofundar nessa parte das estratégias. Você tem as otimizações, onde você vai ter ali a parte de desativar a leitura contínua, tudo aquilo que você já conhece, que já vem da V5. Então depois eu me aprofundo um pouco mais nisso também. E a alavancagem. O Martingale continua da mesma forma, você pode aqui editar os multiplicadores. Vou me aprofundar um pouquinho mais sobre o Martingale para você também. E um detalhe muito importante é que na V5 tinha a alavancagem inteligente. Com a alavancagem inteligente, a entrada que estava em Soros não era feito o Martingale em cima dela, tá? E vice-versa. Então, essa parte ficou nativa da plataforma. A alavancagem inteligente é feita de forma automática, mesmo se você ativar as duas opções, não é feito um Martingale de um Soros e nem um Soros de um Martingale. Então essa parte aqui é muito simples, muito fácil, quem é da V5 já é familiarizado com isso. E em breve, tá, vamos ter vídeos específicos sobre alavancagem, sobre as otimizações. Já temos vídeos no canal sobre alavancagem e sobre várias otimizações e power-ups da Blaze Machine, tá? Eu vou te mostrar aqui, nós vamos criar um robô na prática. Vamos ver aqui o que veio de novo, tá? Eu vou te explicar uma coisa muito interessante. Aqui você tem na parte de cima o período do simulador, que é o período desse backtest aqui de baixo, tá? Aqui você tem um relatório de risco da estratégia que você está configurando. E aqui você tem a faixa de horário. O que seria a faixa de horário? A faixa de horário seria em que momento, em que horário esse bot vai ser ativado e vai ser desativado. Por exemplo, eu configurei esse bot para operar das 22 horas até as 23 horas. Então ele vai operar exatamente desse horário. Eu posso colocar o minuto também, 22 horas e 31 minutos ou até as 23 horas e 10 minutos. Eu quero que esse robô opere nessa faixa de horário. Ah, operou nesse horário, mas eu quero que ele opere também, depois disso, às 2 da manhã, tá? Às 2 da manhã até às 4 da manhã. Então ele vai operar durante essa faixa de horário. Lembrando que se você configurar isso, o robô vai cumprir exatamente o horário, tá? Exatamente o horário. Ele vai iniciar no primeiro giro do minuto e da hora e vai parar no último giro da hora e do minuto. Eu vou aqui fechar essa parte, tá? Não vou colocar faixa de horário, mas eu creio que você entendeu como que funciona essa opção de faixa de horário. Outra coisa que nós temos aqui, eu vou aqui na parte de estratégias, que é novidade na BM, é a lista de horários. Como que é a lista de horários? Aqui você tem a opção de criar a sua lista de horários. Como que funciona? Você pode colocar a hora, o minuto, escolher o giro desse minuto, lembrando que a cada 1 minuto são 2 giros que acontecem no Double. Então você pode escolher entre o primeiro giro do minuto e o segundo giro do minuto. Escolhe a cor e a quantidade de vezes. Uma outra coisa legal também é a entrada de proteção, com a porcentagem do valor da entrada. Lembrando que se a sua primeira entrada, por exemplo, for com a bet mínima, se você colocar aqui menos que 100%, a entrada com proteção não vai ser feita. Então vai ser feita só a primeira entrada e a proteção não vai ser feita, porque vai estar abaixo do valor mínimo da bet. Tá? Então é importante você entender e lembrar disso. E a outra novidade foi colar a lista pronta. Se você tem uma lista num grupo do Telegram, do WhatsApp, alguma coisa assim, um grupo de sinais, você pode ir lá, colar essa lista, copiar essa lista e colar aqui direto na BM. Eu vou te mostrar agora como que é. Olha só, aqui aparece o campo para você colar. Você foi lá, copiou a sua lista de horários e colou aqui. Eu vou te mostrar, ó, aqui tem uns formatos aceitos. Então esses daqui são os formatos
que a BM aceita que sejam colados nela, tá? Olha só. Então são vários tipos de formato que você pode colar aqui, tá? Seja escrito com símbolos ou não. Ó, por exemplo, esse aqui com alavancagem. Eu vou copiar esse aqui, ó, clicar aqui, copiar e vou colar aqui, ó, só para você ver como que é. Ó, colei a minha lista de horários, tudo certinho aqui. E agora o que que eu faço? Venho e confirmo a lista. Cara, isso é insano, tá? Isso tá insano. Ele fez o que? Ele pegou todas as informações da sua lista, criou todas as entradas para você no horário específico, beleza? Você pode ali colocar o giro, tá? Alterar o giro ou não. Esse aqui no caso tem alavancagem, então você pode colocar aqui a lista de horários que você quiser, desde que o formato esteja naquele modelo, tá? Que a gente criou agora. Eu vou aplicar para a gente ver como que seria, tá? Então não simulou nada porque o horário às vezes não bate, beleza? Essa parte de colar aqui a lista é extremamente interessante. Você tem aqui a parte das operações, tá? Depois que você criou aqui a sua estratégia, você clica na comanda de operações e aparece aqui para você. Você pode ver que estão todas com proteção. Você pode editar também essa lista e você pode tirar essa lista. Vamos pegar um outro modelo aqui para você ver. Ó, só entrada no branco, tá? Ou essa daqui com sua entrada em cores variadas. Vou copiar e vou vir aqui, colar e confirmar a lista. Veja bem que essa daqui já não está com entrada de proteção, tá? Já não está com a entrada no branco. Então agora que você entendeu como que funciona a lista de horários, que é diferente, tá? É diferente da faixa de horário, você entendeu isso? Nós vamos criar um bot do início ao fim para você entender como que funciona e te mostrar o que você precisa fazer, tá? Para criar um bot para ele aparecer lá no mercado de robôs. Aqui você vai adicionar, por exemplo, a sua leitura. O que é a leitura? Você já deve estar caduco de saber, mas a leitura é o resultado que sai para poder iniciar as entradas. Vou aqui, por exemplo, fazer uma leitura no vermelho, tá? Se você colocar mais de uma leitura, você pode colocar várias leituras aqui. Uma leitura no vermelho, uma leitura no preto, por exemplo. Então, se sair o vermelho e sair o preto, vermelho e preto, ele inicia as entradas, tá? Você pode fazer essa leitura de números também, com um número específico, por exemplo, eu quero que saia o vermelho e o número 8, por exemplo, tá? Saiu o vermelho e depois o 8, ele inicia as entradas. Você pode fazer a sequência que você desejar aqui. Vou deixar só no vermelho. Então o padrão de entradas são as entradas que vão ser realizadas após o padrão de leitura que eu te expliquei agora. Vamos fazer aqui algumas entradas bem legais aqui. Eu vou colocar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Tem escrito aqui em cima, tá? Entrada 5 para você não precisar ficar contando igual eu tentei agora. 6, 7, 8. Vou colocar 8 entradas intercalados para a gente visualizar melhor. Então essa aqui é a nossa estratégia. Vou aplicar as configurações e a gente já tem um relatório. Esse gráfico agora você consegue movimentar ele, dar o zoom, diminuir o zoom, e você tem os indicadores. Aqui você consegue colocar os indicadores se você entende um pouco disso. Vai ter vídeo explicando especificamente sobre os indicadores, então não vou me aprofundar na parte de indicador. O objetivo aqui é você entender como que funciona o construtor e você poder construir os seus próprios bots. Criou o seu bot, essa estratégia, por exemplo, nós já temos aqui um lucro máximo de 30 centavos e um prejuízo máximo de 80 centavos. O lucro líquido dessa estratégia até o momento está 40 centavos, negativo. Então o que a gente vai fazer? Vamos editar as otimizações, porque esse bot está fazendo todas as entradas uma atrás da outra, e não é isso que eu quero o win. Então eu vou aqui em editar otimizações e vou desativar a leitura contínua. Lembrando que todas as opções têm um descritivo abaixo para você entender sobre o que se trata aquela opção, tá? Então eu vou desativar a leitura contínua e vou reiniciar após o primeiro win, beleza? Apliquei essa configuração, já inverteu totalmente a parte do gráfico. Agora a gente tem um lucro líquido de 1,20, isso operando com 10 centavos, tá? Um lucro máximo de 1,30
e um prejuízo mínimo, tá? Um prejuízo máximo de 20 centavos. Então, o que a gente tem aqui? A assertividade, o máximo de wins, o máximo de loss, o máximo de gale, que não teve ainda, né? Na última 1 hora. E agora a gente vai para a parte de alavancagem, ver como que funciona esse bot. A parte de alavancagem é muito simples. Então eu vou utilizar apenas o Martingale e já vou te explicar uma coisa muito legal que você pode fazer com o Martingale ou também com o Soros, tá? Funciona para os dois. Só que lembrando que cada um tem a sua função. Como eu tenho ali uma leitura e 8 entradas, eu vou fazer o que? Eu vou utilizar um Martingale a menos, tá? Do que a quantidade de entradas que eu tenho. Por quê? Porque para eu fechar o ciclo, né, ali da leitura e das entradas, a primeira entrada é sempre o valor inicial. Então, das 8 entradas, uma é o valor inicial. Então, o gale vai ser feito a partir da segunda entrada, beleza? Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, 7 martingales, que ele vai dobrar toda vez que der martingale, tá? Então, ele vai fazer essa dobra dentro desse ciclo, é claro. E eu posso fazer o que? Por exemplo, eu não quero dobrar em todas as entradas. Então eu quero, por exemplo, fazer 2 martingales, na entrada 2 e 3, ele vai dobrar. Mas na entrada 4, tá? No terceiro martingale, ele vai manter o valor da última entrada. E só depois ele vai continuar ali fazendo o martingale dobrando o valor da entrada. Você entendeu? Então, multiplicando por 2, ele dobra o valor da entrada. E multiplicando por 1, ele mantém o valor da entrada. E você pode multiplicar aqui por 3, por 3,5, por 4, por 10, por 100, pela quantidade que você achar que vale a pena e que a sua banca aguenta, tá? Então, muita paciência e consciência nessa parte de alavancagem, porque uma configuração errada aqui pode quebrar sua banca por causa de uma entrada muito alta. Então sempre calcule de maneira correta o martingale. Então aqui eu vou fazer o que? Eu vou apenas dobrar. Vou apagar essas daqui 7 vezes. Apliquei a configuração. Olha só como que ficou o nosso gráfico dessa estratégia agora. O lucro que era de 1,20 foi para 3,30 e o prejuízo máximo se manteve em 20 centavos, porque o que aconteceu aqui foi que ele dobrou, né, o valor na entrada. Construir o meu bot, essa daqui é a minha estratégia. Não vou colocar faixa de horário, por exemplo, eu não quero que esse bot opere em horários específicos. Como que funciona agora para eu salvar esse bot e colocar ele no mercado de robôs? Agora eu vou clicar aqui nesse botão, olha aqui, esse botão de salvar aqui em cima, tá? Eu posso fazer aqui, colocar uma imagem nesse robô, tá? Eu vou lá, crio uma logo para esse bot, coloco aqui, lembrando que tem um limite de tamanho, tá? 64 por 64 pixels. Vou colocar aqui BM V6 2026. Não vou colocar uma descrição e vou salvar. Seu bot foi registrado com sucesso. A partir do momento que eu salvei esse bot, ele já está simulando em nuvem em tempo real, tá? Vou fechar aqui. Tá, salvei o meu bot. E agora? Para onde que ele foi? Vamos aqui, na parte do menu e meus bots, tá? Aqui vai estar todos os bots que você criou. Esse bot que você cria, a partir do momento que você cria ele, você pode ver, ele já está aqui com o gráfico sendo simulado, tem o relatório de risco. A ABM agora só trabalha com a Blaze, tá? Você tem aqui o double e os ciclos, tudo certinho, bonitinho. Beleza, mas eu quero que as outras pessoas vejam, eu posso poder postar esse bot lá na comunidade, marcar ele. Como que eu faço? Vem aqui, tá, nos meus bots, vamos voltar aqui nos meus bots e vou clicar aqui em editar informações básicas do bot, beleza? Aqui você pode editar a parte de nome, descrição. É importante que você coloque uma descrição bem bacana, também editar a foto, tá? E aqui você pode também clicar em privado. A partir do momento que você clicou em privado, ele se tornou público. Então agora que ele se tornou público, ele já pode aparecer lá no mercado de bots, tá? No mercado de robôs. Vamos ver aqui no mercado de bots, se ele já vai aparecer aqui.
Apareceu aqui em adicionados recentemente. Olha ele aqui. Tá bonitão aqui com um lucro de 3,50 agora. Você lembra que quando a gente criou ele estava com lucro de 3,30, tá? Depois que a gente adicionou o Martingale. Aqui ele está com 3,50 agora já. Isso para você ver como que é. Então aqui você tem a parte de criação de bots, tá? Você entendeu ali como que é o construtor, tudo certinho, como que você cria, como que você torna o seu bot público. E agora a gente vai para a parte de operação. Lembrando que a parte do construtor você pode fazer aquilo tanto para o Double quanto para o Crash, tá? E vamos aqui para a parte de operação. Nós vamos operar aqui em conta demo só para você entender. E eu não quero operar em conta demo. O que você precisa fazer para operar em conta real? Aqui no menu você tem a parte de integração da conta real. A partir do momento que você clica aqui, aparece esse menu para você. Você vai colocar aqui o seu e-mail e conta da Blaze e salvar e conectar. A partir daqui já vai sincronizar o seu saldo real. Os bots já vão fazer operações diretamente na sua conta. Então vamos para a parte operacional, a parte de operações. Estou aqui nessa parte do bot. Eu posso simplesmente vir aqui e clicar em abrir operação. Ele vai ir para a tela de operação desse bot. Então aqui você tem o gráfico, você tem o histórico, que atualiza somente quando tem alteração no valor, tá? No valor do lucro. E que o lucro já está em 3,70. E aqui o que nós temos? Nós temos a opção de valor de entrada. Vou colocar aqui 50 centavos, por exemplo. Lembrando que o valor que eu colocar aqui não altera esse valor aqui de cima, tá? Esse valor aqui de cima é o que está simulando na nuvem lá dentro da BM, com o valor mínimo. Stop loss, stop gain, o modo de operação conta demo ou conta real. Para você operar na conta real tem que colocar a sua conta Blaze ali. E o próximo ciclo de alavancagem. Como que é essa parte do próximo ciclo, Ada? Como que funciona isso? Se você colocar aqui imediato, a partir do momento que o robô está operando, por exemplo, se ele está no ciclo 5 de Martingale, se você colocar imediato aqui, ele vai iniciar as operações a partir daquele ciclo de alavancagem, seja no Martingale 1, 5 ou qualquer ciclo que esteja. Então, ou seja, a partir do momento que você colocar imediato aqui, o robô vai operar, beleza? Então, se você coloca no próximo ciclo de alavancagem, ele vai fazer toda a operação que ele tem que fazer ali no ciclo ativo, naquele momento, e vai esperar a próxima leitura. Então, ele vai esperar a próxima leitura para poder realizar as operações. Criou tudo isso daqui, você tem a parte de avançado, tá? Onde você pode colocar notificações no seu navegador. Aqui na tela vai aparecer as notificações para você. E também colocar o ID de uma sala ou grupo do Telegram para essa operação enviar sinais para você lá no seu Telegram. Na verdade, ele vai te informar sobre as operações, sobre os stops, se bateu o stop loss, se não. Então, tudo você consegue fazer por essa comanda aqui. Coloquei as informações, os valores, eu vou clicar apenas em criar, tá? Ó, abertura enviado com sucesso, aguardando execução. Por que aguardando execução? Porque está no ciclo de alavancagem. Terminou o ciclo, porque ele está reiniciando após o win. Se sair o vermelho, ele vai iniciar as operações. Dessa forma, você pode simplesmente fechar o navegador, ou se você estiver no celular, a partir do momento que você ativou a sua operação aqui, ó, ela está em nuvem e não precisa mais do seu dispositivo. Você pode simplesmente fechar o navegador ou fazer qualquer outra coisa que o seu bot vai operar e bater ou stop loss ou stop gain e encerrar a operação. Eu não quero esperar bater o stop gain ou chegar no stop loss. Você pode vir aqui simplesmente e encerrar a operação. Tá? Vou encerrar aqui para você ver. E aqui já apareceu o bot. Se você clicar aqui em copiar, tá? Todo o ecossistema, os bots têm esse botão copiar. Você pode clicar em copiar, que ele vem diretamente para essa tela também. E agora que você criou o seu bot, esse bot maravilhoso aqui que a gente criou, lembra do nome dele, BMV6 2026. O que eu posso fazer com ele? Olha só que legal, eu posso vir aqui, ó, na comunidade e marcar ele. E como que a gente vai fazer isso agora?
A gente vai criar uma publicação informando a comunidade que a gente criou um bot incrível e que as pessoas já podem acessar ele e ativar as operações com ele. Então eu vou colocar aqui: acabamos de criar um bot sensacional em aula. O bot se chama... Detalhe, olha só, para você marcar o seu bot, você vai utilizar o símbolo cifrão, tá? Você vai colocar o cifrão BM V6 2026. Já apareceu aqui, o bot foi marcado. E detalhe, eu posso colocar a hashtag seja BM. Olha lá, a hashtag está aqui no canto, tem alta visibilidade e a minha publicação, o meu bot tem mais chance de ser visto. Detalhe, eu posso marcar aqui também, ó, com arroba, marcar usuários. Alan, quem ajudou, por exemplo, a criar esta estratégia. Vou marcar e publicar. Acabei de publicar esse bot. Criamos uma publicação na comunidade, marcamos o bot, marcamos a hashtag, marcamos um usuário e já apareceu a notificação aqui, ó. BM Embaixador, no caso sou eu, mencionou seu robô em uma publicação. Então, a partir do momento, por exemplo, que as pessoas começarem a curtir, compartilhar, vai aparecer a notificação aqui para você também. A maioria das outras ferramentas da plataforma, tá? O Mind Machine, Self Double, Double Copy, Double Graph, todas elas permanecerão iguais à V5. E a V5, se você quiser acessar ela ainda, você tem aqui um menu rápido, tá? Um botão aqui embaixo. Olha só, esse botão aqui, ó, embaixo do menu, onde você consegue voltar para a versão da V5 e depois posteriormente vir aqui para a V6. Cara, tá sensacional, a comunidade está insana. A Blaze Machine V6 veio para mudar o conceito de operação, tá? Agora você tem tudo dentro da própria Blaze Machine, dentro da comunidade. Você não precisa fazer nada mais além de criar os seus bots, jogá-los no mercado de robôs, publicar, compartilhar, comentar, conversar com outros usuários aqui pela comunidade. E agora que você já sabe o que veio, como funciona, como você vai utilizar a BM-V6, eu espero que você deixe seu like, compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir e não esqueça de acompanhar as notícias que vão ser colocadas na comunidade da BM aqui no feed e também de ficar atento às próximas atualizações que vão vir na Blaze Machine V6.